Olha, antes de mais, obrigada por tu teres aceito o convite. Já sei que posso contar Hum, contigo, não é? Tu és a minha amiga do coração. Podes contar comigo e obrigada por me teres convidado e por me teres fazer parte aqui destas conversas que tenho seguido. Há só uma que foi indireta, as outras têm sido depois a posteriori e acho que estás aqui a trazer realmente tu e as convidados uma mais-valia mesmo neste assunto, neste tema. Por isso, parabéns por isso. Obrigada, eu espero que sim. O feedback tem sido positivo. Tenho tido algumas pessoas que me têm enviado mensagem. Tive uma que até me ligou a dar os parabéns Boa. e tem sido muito bom. Pelo menos acho que estou a conseguir cumprir a intenção, que era, no fundo, também inspirar outras pessoas e fazê-las refletir e trazer aqui Sim. temas que na maioria das vezes, se calhar, nem sequer refletimos sobre eles. E o Yeah. teu, acho que é assim um exemplo deles, não é? Normalmente nós não associamos os relacionamentos à saúde, não é? Este tema, para quem o viu assim à partida, não é, parece que não é coerente, não é? Parece que é assim, mas o que é que os relacionamentos têm a ver com saúde? Mas, por outro lado, também desperta a curiosidade, não é? Por Sem isso, dúvida. Sem dúvida. portanto, olha, Sim. obrigada por tu teres vindo. Vou-te apresentar, não te apresentei, não é? Nós já começámos aqui a falar. Para quem não te conhece, primeiro, antes de mais, tu és minha amiga, não é? Já há muitos anos, já somos amigas de longa data e minha companheira de jornada, não é? De profissional, desenvolvimento pessoal, não é? Sim. E tudo e mais alguma coisa. E, e além disso, não é? Hoje em dia, tu profissionalmente, tal como eu, também mudaste há uns anos, não é? Hum, E neste momento és coach parental e de relacionamentos, certo? Não yeah. estou a dizer nem mais nem. É isso mesmo. E, e por isso hoje também nos vais falar então sobre os relacionamentos. Mas antes de tu falar sobre isso, eu gostava muito que tu falasses um bocadinho sobre a tua história, porque tu tens experiência com artrite reumatoide e Sim. portanto, vai haver muita gente que se vai ligar à tua história e que vai, de certeza, aprender alguma coisa com a tua partilha. E por isso, pedia-te para tu falares assim um bocadinho sobre a tua experiência com a artrite reumatoide. Pode ser? Ok. O que eu te vou pedir eu é que me possas ir ajudando, não é? Já Claro, que eu também claro. fizeste parte aqui dessa minha caminhada, por isso certamente também terás coisas que poderás acrescentar que não esteja a referir e que sejam importantes. Por isso, aqui, mais especificamente no artrite reumatoide, isso já remonta agora há uns anos, porque na altura já foi em 2012, quando fui diagnosticada com artrite reumatoide. E isso mudou muito a minha vida, não é? Aquilo foi mesmo virar de avesso, virar completamente de avesso aquilo que eu dava por garantido, aquilo que eu acreditava que estava ok, as crenças que eu tinha pronto, que tinha saúde e estava tudo ok, e tudo aquilo que depois eu não olhava, eu não observava, eu ignorava, não é? Depois disso tudo aqui cá em cima. Na altura, tu já tinhas esse diagnóstico, né? Eu já te acompanhava nessa altura, até com a alimentação que tu fazias, que era diferente Do da minha, normal. do normal na altura. Exatamente, por isso aqui já a questão da alimentação, quando te questionava o porquê e acabava muitas vezes, não é? Tu sabes bem que eu refiro sempre a esta parte de gozava contigo. E pronto, o que acontece é que do dia para o outro, por isso eu trabalhava durante o dia, à noite eu dava aulas de dança também, vivia assim em correria, eu tinha sido mãe há coisa de um ano e meio na altura, por isso eu era correria, depois entre também ser mãe pela primeira vez e entre querer fazer as coisas todas, e aquilo foi assim de um dia para o outro, em que eu estava bem, e no dia seguinte acordei e não mexia de todo. Na altura foi o meu marido. Literalmente, não é? Não, Literalmente, literalmente. literalmente, literalmente mesmo. Foi assim Eu fiquei na cama, não é? Eu fiquei na cama, eu não conseguia sequer me pôr a pé pronto, não conseguia me levantar para fazer seja o que for. E na altura foi realmente o Miguel, o meu marido,
que me ajudou, né? Que me ajudou a preparar-me, a vestir-me, para me levar ao hospital e para começar aí a grande aventura, de entender o que é que estava a acontecer, o que é que podia estar a acontecer. Por isso foi muitas análises, pronto, o normal, né? As análises, perceber o que é que está a acontecer, se em seguida, até que veio o diagnóstico então da artrite reumatoide. Foi um choque, não é? Foi um choque, não estaria a contar com. Não achei, lá está, eu via-me, sou jovem, tenho boa saúde, apesar de ter como exemplo, não via essa possibilidade em mim, e de repente sim, foi um choque. Eu iniciei na altura o tratamento dito tradicional, o tratamento no hospital, e o que tive de bom foi ter-te a ti, obviamente, porque tu rapidamente acabei por querer seguir o teu exemplo, não é? Através de procurar outras alternativas que não fossem só aquela e submeter-me a uma medicação que estava-me, na verdade, a debilitar no meu dia a Intoxicar dia, também, não é? intoxicar e a fazer com que perdesse muita qualidade de vida, não é? Porque aqueles primeiros meses, realmente, daqui posso falar mais ou menos em 3 meses, eu sentia a minha qualidade de vida muito debilitada, mesmo a nível de eu poder ajudar o meu filho, na altura pequenino, e eu não ter a capacidade sequer de poder fazer coisas tão simples como calçá-lo, como fraldas, trocar a Vesti-lo e fralda, depois. vesti-lo, ou então os botões, era horrível. Por isso, coisas tão mínimas e tão dadas como garantidas, não é? Que eu dava como garantida, obviamente, também, e de repente deixar de poder fazer. E isso foi um grande choque para mim. E eu lembro muito bem no momento de viragem, aquele momento que não, eu preciso de uma coisa diferente, que foi quando eu quis sair com o meu filho, o Rodrigo, quis sair com ele até um centro comercial, queria fazer umas compras e queria dizer, eu consigo fazer isto. E fui. E ele estava naquela altura de tirar os sapatos, não é? Quando as crianças gostam de tirar os sapatos, e eu queria a todo custo que ele tivesse os sapatos. Lembro perfeitamente de ele ter tirado os sapatos, estava no carrinho, ter tirado os sapatos, eu quis voltar a pôr os sapatos e era impossível, eu não consegui fazer os movimentos, não é? Esses movimentos para conseguir, até que ele começou a chorar e a começar a gritar como que põe Pois, sapato, e eu era impossível fazê-lo. E quando dei conta estava ali, tinha assim já espectadores, não é? À minha volta, de, de não entender o que é que estava com uma sim. coisa tão Porque é simples, que de não fazias repente aquilo? como é que a mãe não está a dar conta do recado? E aquilo marcou-me mesmo muito. Eu lembro-me perfeitamente, já tenho tudo assim muito vago a nível de imagens, mas tenho a sensação, tenho aqui a sensação que ficou aí, aquilo que eu senti, e quando conto, volta aqui isto a estar muito presente, daquilo que eu senti, desta minha incapacidade de cuidar do meu filho, a Sim. incapacidade, a impotência mesmo relativamente aqui a O, eu o corpo querer fala, ser a não é? mãe. Sim, o corpo fala sem dúvida, e pronto, e foi para mim, pronto, foi aqui o ponto de viragem para então algo diferente, aqui neste caso terapias alternativas, desintoxicação, toda a parte da naturopatia, alteração completa da minha alimentação, Sim. completa mesmo, porque de todo eu não me alimentava, eu posso dizer que eu não me alimentava assim, porque eu realmente era fast food, coisas rápidas, não tinha essa noção sequer de alimentação como sendo algo Importante. importante, né? A nível de nutrientes, aquilo era só para me dar energia e pronto. Por isso, pronto, foi aqui o meu início, e claro que aquilo que mais me empoderou foi quando, ao fim de cerca de 3 meses, de fazer realmente intoxicação, de iniciar ali um processo a nível de suplementação também, pronto, algumas coisas que eu fui fazendo,
e perceber que a nível, quando fiz novas análises, os resultados estavam assim, deram, não é, já muito, muito, muito promissores, a entrar assim pronto, em valores bastante bons. E O que fisicamente é também te estavas a sentir melhor, não é? E fisicamente estava-me a sentir melhor. Sim, fisicamente estava-me a sentir melhor. Larguei, já agora sim, larguei também na altura a medicação que estava a fazer, não é? A parte de cortisonas e tudo isso. Na altura consegui largar isso tudo. Agora, o que é que aconteceu a seguir? A seguir foi que eu fui continuando a ter crises. Eu continuava a ter crises e continuava a acordar. Havia momentos em que acordava e doía-me novamente. Estava com muitas dores, estava com muita rigidez matinal, por exemplo. E isso tirou muita qualidade de vida, não é? Apesar de já era coisas mais passadas, não é? Já não era todos os dias a sentir dor, eu passava muitos dias sem sentir dor, só que, no entanto, continuava lá. E pronto, depois até que na minha caminhada contigo também, entrando também aqui na parte depois do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, do ir mais a fundo, não é? Do ir escavar um bocadinho e o perceber que o impacto do emocional na minha doença, não é? na artrite reumatoide, o impacto que o emocional estava a ter, que eu tinha completamente descartado, nem sequer punha isso em causa. Primeiro não punha em causa a alimentação na altura, não é? E depois veio essa que ainda foi maior para mim e tem sido realmente o ponto mesmo depois de viragem, não é? Mesmo a nível profissional, lá está. Quando percebi o impacto aqui do emocional e daquilo que estava a acontecer dentro de mim, que eu não estava a prestar atenção, que eu não estava a cuidar, e que depois somatizava e acabava por se revelar através do meu corpo e através das dores. Ok. É engraçado porque tu foste diagnosticada mais tarde do que eu e mais tarde, sei lá, pá, uns 7 anos. E eu segui exatamente o mesmo processo que tu, porque eu comecei pela alimentação, não é? Mas só muito mais tarde é que olhei para as emoções e uma das pessoas que me falava nisso eras tu. Lembro-me de haver uma fase em que eu estava a passar por diversos sintomas misteriosos, por diversos problemas que parecia que não conseguia ultrapassar aquilo. E eu lembro que nós falávamos muito sobre isso, não é? E falávamos Sim, muito das restrições alimentares, e depois eu dizia, sim, e agora muito. vou restringir mais isto e mais aquilo e não sei o Sim. quê. Vivíamos à volta das restrições alimentares, Completamente, sim. completamente. Vivíamos à volta E disso. tudo com muito esforço emocional, não era? Sim, Era sim. mesmo muito esforço. E lembro, eu tenho a imagem gravada na minha cabeça da primeira vez que tu me falaste. Eu lembro que estava sentada na secretária, nós trabalhámos juntas, não é? Não estava há algum tempo. E tu estavas ao meu lado e estávamos a falar sobre isso e tu disseste, mas tu, olha, tu devias de olhar para as tuas emoções. E eu recebi aquela informação tal como tu olhavas para a minha alimentação, A não é? alimentação, Eu fui, sim. não, eu lido muito bem com as minhas emoções, não é? O meu ego nem sequer Sim. colocava essa hipótese de eu não lidar bem com as emoções. Eu lidava muito bem porque eu nem as sentia, não é? Claro. Descartavas, não Descartava era? completamente, Abafavas, ou sim. sim. E portanto, e é engraçado porque isto para dizer que tu começaste mais tarde, anos muito mais tarde do que eu, e começaste pela alimentação, mas depois muito rapidamente enverdaste logo pelo caminho do desenvolvimento pessoal, mais cedo do que eu recordo-me disso, não é? Sabes o que é que fez? Para mim foi o mindfulness na altura. Foi a primeira, era algo que obviamente já vinha desde a adolescência, tinha muito esse bichinho do autoconhecimento. Devorava livros de autoconhecimento, mas nunca de uma forma tão profunda como fiz a seguir, não é? Aqui ao diagnóstico da artrite reumatoide. Em 2015 foi o primeiro contacto que eu tive com mindfulness e na altura fez muito sentido, muito. Não tanto a parte da meditação em si, mas a parte de o que é estar mindful, o que é olhar para as emoções, o que é reconhecer as emoções, o que é acolher as emoções, e tudo isso mexeu comigo. Por isso foi mesmo esse o meu ponto de partida, na verdade, para o meu aprofundamento depois a seguir. E qual foi o impacto que isso teve depois na tua saúde? Ou seja, esse teu autoconhecimento e aplicaste também aquilo que tu aprendeste, não é? Nomeadamente o mindfulness e reconectaste com as tuas emoções, qual é que foi o resultado que tu tiveste? Então, foi doloroso.
o processo, não é? o processo. Foi doloroso e ao mesmo tempo, pronto, porque aquilo não é só doloroso, obviamente, mas é porque me levou aqui, e naquilo que eu já ouvi também, mesmo com a Flor, aquilo que falaste com a Flor, pronto, levou também aqui ao meu passado, não é? Obviamente não deu para ficar apenas só no meu presente, como eu achava que seria, levou muito também ao meu passado, na emoções que eu estava a sentir, aquilo que estava a sentir e principalmente a nível de relacionamentos, dos meus relacionamentos atuais, né? Tanto o meu relacionamento com o meu marido, com o meu filho, depois veio o segundo, mas principalmente com o meu primeiro filho, com o meu marido e depois no meu trabalho, né? Enquanto também colaborador e tudo isso comecei a ver emoções a surgir, não é? Comecei a prestar atenção às emoções e a entender o que é que elas, no fundo, me estavam a trazer. O que é que aquela emoção queria dizer. Em vez de começar a abafar a emoção, por exemplo, eu não queria sentir tristeza, eu não queria sentir raiva, eu não queria sentir medo, havia tanta coisa que eu não queria sentir, frustração, não é? Tanta coisa que eu não queria sentir, porque eu achava que tinha que estar sempre com um sorriso, eu achava que tinha que estar sempre agora. Esquece lá isso, põe-te novamente bem e pronto, e põe-te a prestar cuidado aos outros, não é? Eu sempre fui muito de agradar os outros, agora faz qualquer coisa, não é? Vamos Eu lá outra estou, vez. olha, eu estou-me a rir, desculpa, porque eu já tinha esquecido essa Ellie. Tinhas, não tinhas? Completamente. E agora tu estás a falar e eu estou-me a recordar que realmente tu tinhas mesmo essa. Estavas sempre de sorriso na cara, não é? Isto há muitos anos atrás já, realmente. Isto passa tão Ainda é rápido. característico meu, Era mas agora de mesmo, forma sim, diferente. sim. Sim. Com esta minha necessidade de agradar os outros, de agradar e de, não só de agradar, mas de não me aborrecer, não trazer. Eu queria quero muito, é algo que realmente também já é muito meu, de querer que as pessoas estejam bem e que possa realmente contribuir para que as pessoas se sintam felizes, se sintam bem, possam sorrir e possam estarem bem com elas próprias e com os outros. Só que na altura eu punha em xeque tudo aquilo que eram emoções minhas. Neste caso, tudo aquilo que não fosse a apoiar isto para outra pessoa, que tudo o que fosse algo que não ia satisfazer isto que eu queria para outra pessoa, eu então abafava. Porque Sim. se eu estava triste, ou se estava frustrada, em nada aquilo ia Ia-te ajudar a outra ajudar. pessoa, pelo contrário, não é? Eu ia estar a pôr um peso a outra pessoa, ia pôr uma sobrecarga, ia estar a pedir ajuda quando a outra pessoa precisava de ajuda, então eu precisava de servir, eu estava muito ali nesta minha necessidade de servir, de agradar, de cuidar, e para isso eu precisava então de abafar aquilo que eu sentia, principalmente aquelas emoções, obviamente, que não eram tão benéficas, digamos, para aquela ajuda que eu queria dar. Sim. E a partir do momento em que eu comecei a olhar para as emoções, primeiro foi o tal doloroso, é mais nesse sentido, é o doloroso, o eu aceitar que podia fazê-lo, primeiro, só por aí, é mais essa parte do desconforto, de, pois, mas eu agora vou estar a dizer o quê? Vou estar a dizer que estou triste, que estou irritada, vou estar a dizer isto, vou estar a assumir isto, vou estar a pedir ajuda. No Era uma fundo, coisa. estavas com dificuldade em assumir a autenticidade, mas também a vulnerabilidade, não é? Sim, sim. Que a Ruth está a dizer assim, no fundo a pessoa anula-se, Anula-se, exatamente. sim, Havia sim. aqui um anulamento realmente daquilo que estava a acontecer comigo para eu poder prestar cuidado ao outro, não é? Para eu poder Sabes estar bem com que o outro. o Dr. Gabor Maté Uhum. nomeia isso Adoro. como uma característica das pessoas que têm doença autoimune. Isso, exatamente, muito. E obviamente que explorar isso e começar a aceitar que podia também sentir isso e principalmente reconhecer isso em mim e reconhecer isso também com o outro, não é? Ajudou-me imenso a eu fazer as pazes com essas emoções que eu tinha posto como negativas, que muitas vezes nós pomos como negativas e que pomos para o lado. Claro que isso levou-me, obviamente, para a minha educação, levou-me para a forma como eu precisei de me adaptar durante a minha infância, a minha adolescência,
eu fui encontrando formas de me adaptar àquilo que era a minha realidade, àquilo que era a minha história pessoal, fazendo isso, fazendo exatamente isso, que era abafando aquilo que eu sentia para estar bem, para cuidar do outro. E foi algo que eu fui aprendendo a fazer e, obviamente, depois da idade adulta, eu fui continuando a fazer até mesmo quando isso era completamente destrutivo para mim. Era autodestrutivo. Eu acabava por... eu acabava por não querer, de não permitir, e eu sentia-me, vocês falaram da culpa também, né? E eu sentia-me verdadeiramente culpada em admitir aquilo que pudesse estar a sentir, porque ao fazer isso eu não estava a prestar, não estava a prestar o devido atenção, o devido cuidado ao outro, ou pedir ajuda, pronto, estava a retirar algo que pudesse dar ao outro, estava eu a pedir para mim, e isso era egoísmo, não é, da minha parte. E pronto, aqui foi mesmo assim, fascinante, foi doloroso, lá está, daí é mais nesse sentido de doloroso, é mais nesse sentido de eu me permitir fazê-lo, eu me permitir reconhecer que também eu posso e deixar este padrão que eu tinha de achar que lá está o padrão que vinha da infância, de achar que eu tinha que não posso mostrar como eu me sinto porque isso a outra pessoa não vai conseguir lidar com isso. A outra pessoa, se sabe que eu estou triste, se sente que eu estou triste, a pessoa não vai conseguir estar bem e conseguir então fazer aqui uma pausa nesse padrão, fazer algo diferente. Sim, no fundo estavas sempre a colocar o outro em primeiro lugar, não é? Tu eras sempre a última prioridade. Eu aprendi a fazer isso porque era a forma como eu achava que era a melhor forma possível de eu lidar com aquela que era a minha realidade. Foi a estratégia que eu arranjei, daquilo que eu percepcionava que era a minha realidade. Esta é a estratégia que vai me servir para me proteger a mim, obviamente, não é? Para me proteger a mim e também para eu depois ajudar ao outro, mas obviamente muito para me proteger a mim, claro que sim. Sim, e realmente a Flor tocou nesse ponto, não é? Que isso é uma estratégia de adaptação, de sobrevivência na infância, que depois a longo prazo é limitador. Torna-se limitador, desconecta muito, não é? Senti-me desconectada completamente, lá está, as minhas emoções, o meu corpo estava desconectado, não é? E mesmo a nível de relacionamentos, afastava as pessoas, na verdade, muitas vezes afastava, porque as pessoas mais próximas, e aqui estou a falar mais no campo, agora mais próximo do campo, aqui a nível do meu companheiro, por exemplo, os meus filhos, porque aí... as outras pessoas, por exemplo, um amigo quer ajuda e tudo isso, pronto, a pessoa quer se calhar uma conversa, não vai logo se aperceber, aquilo não vai causar dano. Em relacionamentos mais próximos, principalmente com o meu companheiro, não é? O fato de eu fazer isso, há do outro lado a percepção de tu não confias em mim para eu poder também fazer parte aqui da tua vida interna, ou eu não consigo chegar a ti porque tu fechas-te. Então havia uma grande percepção do outro lado, da parte do meu marido, de eu não consigo chegar a ti, tu não me deixas chegar a ti. Eu criava uma barreira, eu criava um muro, algo que me impedisse de alguém olhar lá para dentro, porque aquilo que estava lá dentro não podia ser visto, porque aquilo que estava lá dentro estava estragado, estava danificado, era preciso esconder, não estava à altura. Eu mostrava mais através do meu sorriso, a minha expressão facial, e eu só queria mostrar aquilo que eu permitia-me, não é, mostrar, não é? E tinha que ser a parte boa, aquela que eu tinha aprendido a fazer, e não a outra que eu achava que aquela não pode ser vista. Só que isso em relacionamentos próximos é muito destruído. É muito destruído. Sim. E começando a falar aqui nos relacionamentos, já falaste várias coisas, não é? Mas eu acho que é importante começar aqui por um ponto que tu mencionaste, que tem a ver com as emoções, não é? O nosso relacionamento com as nossas emoções. Eu gostei muito daquilo que estavas a falar e acho que até mesmo o perceber, há bocado estava a dizer assim, muitas pessoas rotulam as emoções como negativas, não é? E eu acho que só o facto de nós entendermos qual é que é o propósito daquela emoção, não é? O que é que isto significa? Que era isso que estavas a fazer, não é? Tu indagavas ainda mais, refletias ainda mais, ias mais fundo, que é doloroso, mas que
foi o que te permitiu também aceitar as emoções. Queres falar um bocadinho sobre isso, dessa, Sim, no fundo, da importância que é nós fazermos esse tipo de trabalho, digamos assim? sim, sim. Eu comecei a ver então as emoções como um mensageiro, não é? Como informação que chega a mim, informação que tenho aqui à minha disposição, porque o fato de, porque eu, o fato de deixar de achar que a emoção está aqui para me prejudicar, não é? O fato de achar que se estou aborrecida, se estou desiludida, isto está aqui para me estragar e vai-me originar um resultado que não é de tudo aquilo que eu quero e o facto de poder olhar para isso, ok, se me sinto desiludida, então o que é que leva a sentir a desilusão, não é? O que é que está por trás da desilusão? Porque uma emoção, depois, antes da emoção, nós temos os nossos pensamentos, não é? Tem aqui as nossas crenças, os nossos valores, todo aqui aquilo que nós trazemos de trás da nossa história pessoal, dos nossos desafios, das nossas alegrias, de tanta coisa da nossa vida que fazem com que depois nós tenhamos determinados também tipos de pensamento, hábitos mentais também, hábitos de pensamentos. E o facto de depois começar a olhar para uma emoção torna-se mais fácil começar a ver, ok, deixa-me pelo menos ver que tipo de pensamento, que pensamento é que eu estou a ter, pelo menos para me ligar já a uma emoção. Este foi o primeiro trabalho que eu na altura fazia, que era, vamos uma coisa simples, primeiro vou a que pensamento é que eu estou a ligar aqui à emoção, não é? Se eu estou a sentir isso, qual é o pensamento que me está a levar a eu sentir isto? Ok. E na altura só isso já foi assim como dizer, muito transformador, não é? Porque comecei a associar, ok, eu realmente estou-me a sentir assim porque estou a pensar isto, não é? Estou a pensar Sim, isto. sim. E só o facto de estás a fazer isso, estás a fazer aquele exercício de metacognição, não é? Que no fundo afastas-te um bocadinho da emoção, não é? E Sim, consegues observá-la sim. com outra clareza. Isso, sim. Sim, ocupou essa posição de observador, não é? Hum, Não me deixo dominar por ela, não é o fato de dizer, ela está-me a dominar agora, que estou-me a sentir assim, não há volta a dar. É realmente isso, sim, é uma bela estratégia de sair aqui momentaneamente e imaginar, ok, deixa-me observar, deixa-me ser um observador e voltar aqui apenas a observar e a descrever aquilo que interiormente aquilo que estou a observar. uhum. Eu estou-me a sentir triste porque, e ligava isso ao pensamento, porque estou a pensar isto, porque estou a pensar aquilo, ok. Então fazia esta ligação. Mais tarde também comecei a ligar, e isto muito depois com a parentalidade consciente também, que me trouxe muito isso, e o método laser também, a ligar muito às necessidades. Ok, estou a sentir isto, estou a pensar isto porque preciso disto, tenho esta necessidade de, por exemplo, de ligação com alguém, ou de conexão com alguém, ou uma necessidade de reconhecimento, uma necessidade de ser ouvida, uma necessidade de ser vista, que não está a ser satisfeita, por exemplo. Não é? Eu estou-me a sentir frustrada porque não me estou a sentir ouvida neste momento pelos meus filhos. Eu estou-me a sentir irritada porque não me estou a sentir ligada ao meu companheiro, não estou a sentir que há ligação entre nós estes últimos dias. E então comecei a fazer esse trabalho exploratório que me trouxe assim, e é onde eu hoje em dia trabalho mais, é exatamente nisso. Que é o que é que está por trás do comportamento, primeiro, não é? O que é que me leva a ter determinados comportamentos, qual é a emoção que está presente e qual é a necessidade por trás também, qual é a necessidade que está lá, o que é que eu estou a precisar que me leva a sentir aquilo que eu estou a sentir. E isso sim é, hum, é aquilo que me permite a mim e que eu levo para os meus clientes também, de começar a criar um maior entendimento daquilo que está a acontecer connosco próprios, né? Um maior entendimento de quais são as nossas necessidades, o que é que está satisfeito, não é? Quando nos sentimos bem, realizados, felizes, isso é super importante também, porque por vezes sentimos bem e não sabemos também porquê, não é? Não é Uhum, só sim. para o lado negativo, eu diria que aqui também é super importante sabermos quando é que nos sentimos motivadas, o que é que está a acontecer? Quando nos sentimos alegres, o que é que está a acontecer? Não é? Da mesma forma, porque isso dá-nos muita bagagem, muita informação preciosa sobre nós, que depois nós vamos poder levar para os nossos relacionamentos, sejam eles quais forem, não é? Uhum. Tanto com os filhos, com um companheiro ou companheira, no trabalho, com o nosso chefe, com colegas de trabalho, com amigos, com os nossos pais.
também fundamental. Por isso, toda essa informação que nós recolhemos e que pode iniciar aqui então com a emoção, a informação depois vai ser mais fácil eu dizer se eu sei que estou irritada porque não estou a sentir-me, por exemplo, ouvida neste momento, eu não estou a sentir vista, eu gostava de ser reconhecida por algo que não que fiz e não estou a sentir reconhecimento. Vai ser mais fácil eu poder passar, transmitir isso a outro também, comunicar isso a outro. Sim. E em vez de dizer, ó, é sempre a mesma coisa, estou farta disto, já não... Então, em vez de entrar num padrão de eu não sei o que é que vai acontecer comigo, só sei que não estou bem, só sei que não, alguma coisa não está bem, então vou começar a recriminar o outro, a culpabilizar o outro, a entrar em crítica, a entrar assim mais numa uma comunicação mais tóxica, não é? Uma comunicação mais de agora critico, agora defendo-me, agora vou fazer algo diferente. Sim. Vou tomar consciência do que está a acontecer comigo para conseguir partilhar isso. E essa é a parte das emoções que mais me fascina mesmo. O tê-la começado a ver como mensageira. Mensageiro de algo que é importante para mim e que está a acontecer naquele momento. Sim. Ok. Deixa-me só fazer aqui uma ponte. E já voltando, já pego outra vez aqui nisto que estavas a partilhar, que eu acho que é importante falar um bocadinho sobre isto, que é, no fundo, tu também permitiste sentir as emoções, não é? Porque houve uma fase da tua vida que tu colocavas por baixo do tapete, não é? Se calhar até achavas que era errado sentir aquilo e não querias demonstrar, não é? Sim. E, no fundo, quando estavas a fazer isto, quando sentes que é errado sentir uma determinada emoção, tu procuras não sentir, não é? Tu mudas de foco. E quando nós fazemos isto repetidamente, depois deixamos mesmo de sentir, de ter consciência de que estamos a sentir uma sensação no corpo, quando temos uma certa emoção. E isto faz-me todo sentido relativamente aqui às doenças autoimunes. E já vou falar aqui da parte em que tu depois tomaste consciência, o que é que tu mudaste. Mas faz-me muito sentido frisar aqui esta questão, porque um dos problemas das doenças autoimunes é a bagagem emocional, como tu falaste, não é? Mas aquela bagagem que está mesmo presa no nosso corpo, não é? As emoções que nós acumulamos durante anos e anos e anos, com este condicionamento de não sentir, de reprimir, e de facto as emoções têm energia e elas ficam aprisionadas no corpo e sim, começam a causar problemas. E tu falaste também de outra coisa que foi, no fundo, havia também um conflito interno, como se tivesse dois eus dentro de ti, um que queria mostrar uma coisa, mas depois há aquele que realmente está a passar por aquela situação. Não é? E então há ali um conflito interno brutal, interior, não é? Entre ti e o teu corpo, basicamente. Então, o que é que mudou, não é? A partir do momento em que tu começaste a aceitar as tuas emoções, a olhar para elas, a perceber que eram mensagens, não é? Então, o que é que tu fizeste depois com essa informação? O que é que eu fiz com essa informação? Eu não sei se consigo te dizer assim um processo claro, mas é mais comecei a comunicá-las. Essa para mim é aquilo que me vem à cabeça aqui, é mesmo a comunicar as emoções, comunicá-las a mim, não é? E eu prestar atenção e olhar para elas mesmo, por isso comunicá-las a mim, coisa que normalmente eu não fazia, e comunicá-las ao outro, ao meu companheiro, aos meus filhos, às outras pessoas. O fato de começar a comunicar mais, a partilhar mais esta minha realidade interna, isto que está a acontecer comigo, de forma a conseguir encontrar soluções, não é, para satisfazer a tal necessidade, este porquê de eu estar a sentir isto, para eu satisfazer isto, para poder me sentir então de uma outra forma. Por isso, para mim foi mais a parte de tornar isto para fora, não é? Tornar isto para fora para mim, também podia ser em processos de escrita, por exemplo, podia ser de muita forma, mas mais da parte dos relacionamentos é trazer isto para fora para os outros. Em vez de, por exemplo, comecei a pedir ajuda nessa altura, não é? Comecei a começar a pedir ajuda, porque não vou dizer que ainda não tenho resistência a isso, porque ainda me apanho nesse padrão, mas começar a pedir ajuda, porque sabia aquilo que eu estava a sentir e aquilo que estava a precisar, daí que eu estava a sentir aquilo. Por isso, começar a passar para fora foi realmente aquilo que posso dizer que fiz de diferente quando comecei então a aceitar aquilo que estava a sentir e olhar para além disso. No fundo, começaste a respeitar o teu corpo.
Começaste Completamente. Sim, sim, a sim. trabalhar a tua autenticidade, não é? E então, Sim, ao fazeres isto, eliminaste aquele conflito que estávamos a falar. O conflito interno desapareceu, não é? Porque sim. as emoções estão presentes diariamente, nós não nos vamos livrar delas e elas têm um propósito muito importante, não Isso, é? exatamente, é que elas têm mesmo esse propósito, ainda bem que as temos, ainda Sim. bem, exatamente, elas têm mesmo esse propósito de nós podermos estar conectados exatamente connosco. Se eu não Uhum. souber que estou a sentir, e eu normalmente ando sempre aqui, até posso, tenho aqui a minha agenda, ando sempre aqui, né, aqui com a minha folhinha, tenho aqui sempre uma folhinha, adoro andar com uma folhinha, de necessidades e de emoções e sentimentos, que é da parentalidade consciente, e eu ando sempre com isto. Porque para mim tornou-se tão, tão, tão transformador o fato de eu nomear a emoção. Não é só dizer eu estou mal ou estou bem, não é? Porque muitas vezes era isso, eu estou triste, eu estou alegre, eu estou mal, eu estou bem. Mas começar a ir mais ao cerne de o que é isto para mim, o estar bem, não é? Eu estou bem, mas estou entusiasmada, estou, não é? O que é Sim. isso? O estou mal é o quê? É estou frustrada? Estou a sentir o quê? Porque é tão diferente por vezes dizemos, estou mal, mas não sei porquê, não é? Estou Uhum. mal, dá. Só que isso não chega porque não há um reconhecimento completo, pleno, daquilo que está mesmo a acontecer. Não há um reconhecimento da necessidade. Porque é muito diferente de dizer eu estou triste, de dizer eu estou zangado, de dizer eu estou nervoso, de Sim, dizer que eu estou frustrado. ansioso. É muito diferente dizer cada uma delas. E cada uma delas vai ter o seu porquê. Uhum. Se eu estou a sentir-me ansioso, então o que é que. Posso aqui dizer o que é o porquê, haver uma descrição do que é que me pode gerar aqui esta ansiedade e a tal necessidade, o que é que eu estou a precisar? Eu estou a precisar de me sentir seguro e neste momento não me estou a sentir seguro. Tenho aqui esta necessidade não satisfeita de segurança, por exemplo. Uhum. Sim. Então, e o exprimir isso, não é? O verbalizar isso e o comunicar isso ao outro faz com que eu tenha mais capacidade, primeiro, de eu encontrar formas de satisfazer essa necessidade, não é? De se eu não me estou a sentir segura, então, de outras formas, que formas é que eu tenho agora, nesta situação, neste contexto, neste conflito, por exemplo, nesta divergência de opinião, nesta troca de palavras, de que forma que eu posso me sentir segura agora para para gerar outro tipo de resultado, não é? Outro tipo de Uhum. resultado emocional, por exemplo, e também resultado depois Sim. físico também. Sim. Sim, no fundo estavas a falar aqui em desenvolver a inteligência emocional, não é? Porque a maior parte Sim, das pessoas se calhar consegue identificar assim, pensando aqui pronto, nas ditas emoções negativas, se calhar consegue identificar ali umas 5, 6, não é? sim. Que é o que, exatamente, todos nós, eu também, quando iniciei este processo, era Uhum. exatamente isso, porque não há tanto esse estudo, e vocês falaram muito de devia ir para as escolas. Sim, devia ir Sim, para as sim. escolas, e isto das emoções devia ir para as escolas. E não só aquelas sete, só que se for já às sete, assim, Uhum. já é ótimo, as sete emoções universais, mas devia ir para a escola. Nós precisamos de ter este conhecimento disto que é esta comunicação interna, não é? Há Uhum. coisas que está a Sim. acontecer, nós precisamos de ganhar clareza sobre isso, porque também é a nossa forma de comunicarmos melhor com o outro aquilo que é importante, tanto para pôr os nossos limites, como para dizer que não, como para dizer que sim, por tanta coisa, porque depois isto na relação é o que vai acontecer, não é? Eu não Uhum. sou capaz de dizer ao outro que eu não quero fazer determinada coisa porque eu não quero lidar com o desconforto do conflito que isto vai gerar, porque eu não sei lidar com o conflito, por exemplo, porque eu tenho medo do conflito. Não é? Mas se não formos a ver o que é um conflito? Conflito é uma divergência de opiniões, na verdade. São realidades diferentes, não é? Porque todos nós temos a nossa bagagem, todos nós temos a nossa história pessoal que obviamente faz com que tenhamos opiniões diferentes, formas diferentes de ver a vida, não é? E o conflito não é mais, nada mais, nada menos do que estas divergências de opiniões em que vamos estar aqui nesta troca de não, eu isto não concordo, ou isto concordo. Só que nós somos muitas vezes educados e damos este significado ao conflito do conflito ser mau. O conflito Uhum. não devia existir, principalmente no relacionamento amoroso, por exemplo. Não é? O conflito, muitas vezes eu sou os meus clientes a dizer, ai não, mas lá em casa há muitos conflitos e acabam por ver aquilo como sendo algo mau. A Uhum. primeira coisa que eu faço, não é,
também a trabalhar muito aqui a parte do conflito. O que é que significa o conflito realmente e o que é que mais pode significar o conflito? Por exemplo, o Sim. facto de olharmos para o conflito como, pois, isto é, no fundo é uma troca de opiniões. Agora, claro que depende se ele depois, a nível da comunicação, se depois ele é lidado de forma tóxica, com uma comunicação abusiva, uma comunicação mais tóxica, ou se ele é lidado de uma forma onde há empatia, onde há reconhecimento de emoções, reconhecimento de necessidades. Aí é que diverge na Uhum. forma como lidamos com o conflito. Não é? Sim. Porque o problema não é o conflito. O conflito em si, ele é saudável. O conflito é desejável até num Senão qualquer não há relacionamento. evolução, não é? Exatamente. Obviamente. Qualquer relacionamento, o conflito é desejável. Uhum. Agora, a forma como nós lidamos com o conflito é que é onde nós precisamos de tomar mais atenção. Não é? Onde Uhum. nós precisamos prestar atenção é a forma como nós lidamos com ele. Sim, sim. Seriamente. Olha, e pegando aqui, tu falaste muito, quero abordar aqui mais dois temas importantes. Tu Sim, falaste muito, muito sobre necessidades, não é? Quem esteve aqui atento a isso deu para perceber que tu falaste imenso sim, sobre necessidades, sobre aquilo que eu preciso. Eu estou a sentir isto porque eu preciso de, não é? Porque eu preciso de me sentir assim, porque não tenho aquela necessidade satisfeita. E, e estas necessidades, elas são muito nossas, não é? Cada um tem as suas mais vincadas. E aqui eu queria falar um bocadinho nas necessidades, mas mostrando que, como elas são nossas, e isto acontece que muitas vezes nós procuramos preencher estas necessidades de formas, se calhar, pouco saudáveis, não é? Sei lá, estou-me a lembrar aqui, às vezes, vamos ao frigorífico, não é? Comemos tudo o que tem no frigorífico. Outras vezes procuramos preencher necessidades também nos nossos relacionamentos, mas que dá de forma também sim, não muito saudável. E, e eu acho que tu concordas que nós também temos que assumir esta responsabilidade por aquilo que nós precisamos. sim. E eu acho que essa dica que tu deste, não é? De comunicar ao outro aquilo que eu preciso, é, acho que é fundamental. Mas queres falar um bocadinho mais sobre isto? Sobre o facto destas necessidades serem muito próprias e de nós termos esta responsabilidade de sermos nós também a procurar perceber o que é que eu posso fazer para satisfazer Sim, estas necessidades. sim. Eu vou avançar com isto, mas levou-me completamente ao meu antes artrite reumatoide. Uhum, A forma como eu então, não tendo essa atenção às emoções, às necessidades, como era realmente a minha forma de me relacionar com os outros. Eu entrava muito na vítima, não é? Na vitimização. Eu entrava muito nesse papel de tu és culpado daquilo que eu estou a sentir. Tu estás a fazer com que eu me sinta desta uhum, forma. E havia muito aqui a culpa é tua, tu é que fazes isto, por causa de ti estou-me a sentir mal, por causa de ti estou-me a sentir. E havia essa desresponsabilização completa daquilo que era meu, que eram então as minhas emoções, as minhas necessidades. Havia essa desresponsabilização e eu lembro perfeitamente, pronto, antes do diagnóstico, eu e o meu marido tivemos ali um período bastante desafiante a nível do nosso relacionamento e depois eu enquanto mãe, as dúvidas, tudo aquilo que emergiu depois de eu enquanto mãe e houve tanta coisa que ia surgir e eu desresponsabilizei-me imenso e entrei na tal posição de vítima, a culpa é daquilo que acontece à minha volta, é daquilo que os outros, sejam os meus pais, a culpa é, lá está, me dizem, me daqueles fazem, não é? me dizem, me fazem, porque eu sou aqui uma vítima, porque depois eu ouço as pessoas, não sei o quê, e ninguém me ouve, e eu não consigo dizer o que eu quero, e ninguém não sei o quê, e eles vão reagir, eu não posso dizer o que é importante para mim, que os outros não vão perceber, enfim. Só que isto é desresponsabilização. Eu queria só fazer este Uhum. pequeno, Não, ainda bem que novamente falaste este, nisto, é sim, muito importante. foi muito importante, porque foi isso que antecedeu longamente, né, durante vários anos, foi isso que antecedeu também depois aquele colapso que eu tive, e depois com o Uhum. diagnóstico de artrite reumatoide, porque eu vivia em constante, além de abafar, né, eu vivia nessa responsabilização, porque eu via-me sempre como vítima, e então eu não lidava pronto, com aquilo que era meu. Por isso sim, as necessidades também nos permite tomar termos esta responsabilidade Uhum. pessoal
por aquilo que nós estamos a sentir e Deixa-me, por aquilo que estamos, sim. desculpa, deixa-me só fazer uma pergunta, porque eu vejo isto Sim. muito nas minhas clientes. Tu levavas tudo muito a peito? Muito a peito, Pois. sim. Sim. Levava tudo muito a peito, apesar que depois não exteriorizava, não é? Pois, Porque sim, sim, depois sim, sim. eu estava Sim, sempre no sim. meu modelo de eu preciso cuidar do outro, preciso de agradar, não é? Eu estava sempre muito nesse modelo e levava tudo muito a peito, sim, levava tudo, tudo era muito pesado porque tudo acontecia internamente, não é? E tudo acontecia internamente, por isso E não havia como forma e não de deitavas fora, claro. exteriorizar. É. Tudo era Na mais altura forte. até, e tu lembras-te, de certeza, não é? Na altura a minha exteriorização era através da dança, não é? Eu sempre danço desde pequenininha e sempre dancei e quando fiquei grávida do meu primeiro filho, eu precisei parar de dançar por causa de umas dores que eu tinha e na altura a obstetra pediu-me para deixar de dançar. O fato só depois é que eu entendi isso, como eu não deixei de ter a minha forma de exteriorizar, que eu não, era a forma que eu tinha, que eu arranjava, eu tinha-me adaptado mais uma vez, era a forma que eu tinha arranjado para exteriorizar aquilo que eu não verbalizava, era através da dança. Através da dança eu conseguia, eu vivo muitas emoções, tanto de rir como de chorar através da dança. Como na altura parei, eu fiquei sem essa minha possibilidade de exteriorizar. Pronto, só mesmo, mas também a parte Sim. daquilo que antes, também foi antecedente aqui E era a tua à questão da ferramenta, mãe. não é? Isso era a tua Era a ferramenta. minha ferramenta, sim, era a minha ferramenta. Isto para dizer o quê? Porque a necessidade estava lá. A necessidade de me sentir segura, não é? Ou a necessidade de me sentir ligada ao outro, que são das mais importantes para mim. Por exemplo, quando falamos, por exemplo, aqui no modelo laser, onde referenciamos aqui, digamos, 4 necessidades principais, neste caso de novidade, de experiência e novidade, do reconhecimento e importância, de ligação e pertença e de conhecimento e segurança. E eu, na altura, então, eu tinha estas necessidades por satisfazer. Só que como eu não conseguia satisfazê-las de uma forma saudável, ecológica, algo que me servisse, nós procurámos sempre outra forma então, de satisfazer aquela necessidade, porque os nossos comportamentos são reflexos de necessidades, sejam quais Inconscientemente, não forem. é? Inconscientemente, sejam quais forem, não é? Nós temos determinados comportamentos porque também há necessidades que estamos a satisfazer através deles. Só que muitas vezes o que acontece, como tu disseste, é que satisfazemos essas necessidades através de comportamentos que não são de todos saudáveis, nem para nós e nem, por exemplo, para os outros muitas vezes, não é? Que era aquilo que acontecia, por exemplo, com a alimentação. Eu também comia de forma compulsiva na altura, eu também cheguei a ter bulimia e para ter... Por isso, era uma forma de eu preencher uma necessidade de segurança, de controlo, não é? de me sentir como que protegida momentaneamente, através, por exemplo, da comida, através deste hábito de que eu tinha criado com a comida. Só que aquilo não era de todo saudável para mim, só que, no entanto, eu estava a fazê-lo, porque me estava a satisfazer aquela necessidade. Sim. A partir do momento, hoje nós falamos nisso, por exemplo, como ganho secundário. Muitas vezes eu refiro-me a isso então como ganho secundário, não é? Porque eu não estava conscientemente a perceber que aquilo estava-me a servir um propósito. Eu achava que comer era uma estupidez, mas eu fazia na mesma. Então eu continuava a criticar, a cobrar-me por isso mesmo, não é? Só que aquilo tinha um propósito, que era satisfazer a tal necessidade de segurança que eu não estava a conseguir preencher daquela forma. E muitas vezes nós fazemos isso, não é? Até nos relacionamentos, por exemplo, com os filhos, por exemplo, quando nós gritamos, quando nós berramos, não é? Muitas vezes é a parte mais típica, que se ouve mais, que eu ouço mais também com os meus clientes, quando nós eu grito com ele, não sei porquê, porque eu não quero gritar, e continuo a gritar com o meu filho, e eu bem quero e estou a gritar. Porque, na verdade, o grito está a satisfazer uma necessidade nossa, talvez de reconhecimento, sermos reconhecidos naquele momento, não estamos a ser reconhecidos daquilo que estamos a partilhar, ou a dizer, ou a fazer, ou de ser ouvidos. Então, o fato de não encontrarmos outra forma que seja saudável de satisfazer aquela necessidade, o grito é aquilo que nós arranjamos como sendo, através disso, eu vou satisfazer. Apesar de depois termos consciência que não serve
né? Que não serve no resultado emocional, que depois sentimos magoados, ou Sim. frustrados, ou criamos Arrependidas, não é? distância, arrependidos, e criamos afastamento também com o outro, não é? Criamos Uhum. esse afastamento, por exemplo, com os filhos. E as Isso é crianças muito. também fazem isso, não é? Isso já era o tema para outra conversa, mas Já era o sim. tema, sim. Sim, porque depois já há a parte da modelagem, mas é exatamente isso, porque nós realmente muitas vezes estamos a satisfazer necessidades de nos sentirmos ligados ao outro através de criticarmos o Uhum. outro. Né? Sim, Eu sim. apanho muitas vezes a criticar o meu marido ou estar ali numa de picá-lo e tudo isso, e na verdade o que eu quero verdadeiramente é estar ligada com ele, não é? Eu quero é me conectar com ele. Só que naquele momento eu não estou a permitir ir mais a fundo do que é que eu estou a sentir, o que é que me leva a sentir aquilo e qual é a necessidade, então eu só estou numa de porque tu isto, porque tu aquilo, e estou numa disto, quando na verdade o que eu quero é só que ele me abrace e que esteja tudo bem entre nós. Não é? Uhum. Sim. E isso é quando isto fica mais complexo, não é? É quando isto Uhum. também fica mais complexo a nível das emoções com necessidades, quando nós fazemos algo que supostamente não gera resultados bons para nós nem para os outros, mas só que está a satisfazer algo que é muito importante. Sim. Boa. Olha, temos aqui 9 minutos, que o Instagram só dá para nós irmos até aos 60. Ah, Ai, e eu gostava de terminar por dizer que nós temos relações com tudo, não é? Com tudo e com todos. Nós temos relações, relação connosco, com o nosso corpo, relação com a doença e relação com os outros. E no fundo, é quando existe algum problema nestes relacionamentos, é daí que depois começam a surgir as doenças, não é? Especialmente quando toca aqui ao tema das emoções, porque hoje em dia já se sabe que, e eu acredito mesmo que mais de 90% das doenças têm sempre uma causa emocional, e lá está, tem a ver com a forma como nós nos estamos aqui a relacionar com as nossas emoções. Tu falaste aqui em pontos muito, muito importantes que eu também quero agora aqui frisar, que é basicamente nós permitirmos voltar a acolher as nossas emoções, não é? Olhar para elas de uma outra forma, percebendo que elas têm sempre um significado e procurar entender que aquelas me estão a tentar transmitir e elas têm sempre, elas não estão aqui para nos prejudicar, estão aqui para, é uma informação, não é? Estão aqui para nos trazer uma informação e começar também a aceitar e a exprimir estas emoções. E este trabalho irá fazer com que nós consigamos depois melhores relacionamentos, que no sem fundo dúvida. estás aqui a aliar, como é que se diz? Estás a matar 2 coelhos de uma cajadada só. Não, 2 não, vários. Estás a matar Exato, vários. exato, Porque tu sim. vais ter uma E melhoria. principalmente porque eu vou estar depois a falar do eu e não do tu. Isto é que no Exatamente. relacionamento muitas Sim. vezes torna isto tudo muito mais Sim. tóxico Sim. e porque muitas vezes temos muita tendência de apontar o dedo, não é? Alguns dizem que quando estou a apontar o dedo estou a virar três para mim, não é? Agora É. lembro-me dessa parte, mas temos muito o hábito de apontar o dedo de tu é que isto, tu aquilo, tu nunca me ouves, tu nunca fazes isto, tu nunca me ajudas, tu não queres saber, o meu chefe, e estamos constantemente a virar para Sim, fora, não eu é? lembro-me muito, sabes, eu vejo isto muito ainda nas crianças, lá está, prontos, elas têm a mesma formatação que nós, não é? Mas eu ouço muito os meus filhos a dizer, é mais a dizer um para o outro, não é? Entre irmãos, estás-me a irritar. E eu estou constantemente a quebrar e a fazer com que eles percebam que não é o outro que o está a irritar, é ele que está a sentir-se irritado com aquilo que o outro disse ou que fez, não é? Sim, sim. E no fundo é fazer este trabalho de perceber o que é que está a acontecer dentro de mim perante o que eu Para estou a ver. exteriorizar exatamente isso, sim, é dizer eu estou-me a sentir irritado porque, e vou dizer então aquilo, olha, que neste momento queria ter aqui a tua atenção, queria ter aqui um momento a dois e sinto que não estamos a ter, vou começar a exteriorizar isso, mas não começo com tu isto, ou tu Sim, nunca, ou sim. tu sempre, não é? Muitas vezes vamos ainda por cima com as palavras nunca e sempre, que também acabam por estar ali a ter um grande impacto. Vamos tentar a fazer o eu, este trabalho a nível de emoções, a nível de necessidades, de aprofundar isso. Vai nos permitir comunicar ao outro, não de uma forma de responsabilizar, lá está, e responsabilizar o outro, mas sim de uma forma de nos responsabilizarmos nós
por aquilo que estamos a sentir, não é? Seja confortável ou não confortável, e compartilhar isso ao outro, até porque o outro fica a conhecer-nos melhor. Nós Sim. ficamos a conhecer-nos melhor e o outro também. E com os nossos filhos isso também é fundamental, porque muitas vezes nós não temos, não nos permitimos e não temos a coragem, muitas vezes, de nós nos vulnerabilizarmos ao ponto de dizer, olha, eu estou-me a sentir assim por isto. Porque achamos que temos de ter razão, achamos que temos de estar a mostrar o exemplo, achamos que temos que estar sempre na moda de cima e que temos que mostrar, não é, quem é que sabe. E esquecemos do valor, do grande, grande valor que nós podemos passar também aos nossos filhos com este olhar para dentro e dizer, olha, estou-me a sentir assim porque isto, nós estamos a oferecer uma dádiva de eles também poderem olhar para eles e exprimirem exatamente também o que eles sentem. Sim, estás a normalizar as emoções, basicamente, não é? É normal, Sim, é dizer assim, sim, olha, é sim, normal sim. estar chateado, zangado, irritado, é normal, não é? Porque E normalmente poder falar depois sobre isso com sobre isso, outra pessoa, sim, porque há muita mais abertura, não é? Se tu vais falar com alguém e dizes estou-me a sentir assim e começas a falar quais são as necessidades que estão ali e o que é que está a acontecer aquilo, há muita mais receptividade e muito menos resistência da parte do outro em que também querer, porque nós todos somos seres relacionais, nós queremos o sim. bem-estar dos outros, na verdade E nós queremos estar queremos ligados, colaborar. não é? Queremos estar Sim. ligados, queremos nos sentir seguros uns com os outros, precisamos uns dos outros. Então é muito mais fácil quando há essa abertura a nível de comunicação também com o outro, havendo esse conhecimento, de poder depois encontrarmos juntos soluções, estratégias que possam realmente preencher tanto as minhas necessidades como depois as necessidades da pessoa com quem, por exemplo, eu estou. Sim. Não havendo a tal resistência e quando que isto acontece muita parte depois do ataque e não havendo essa resistência de eu estou aqui em modo de crítica em vez de modo de Exatamente. reflexão e Sim, sim. autoconhecimento e partilha. É Ok, muito olha, isso. vamos ter que dar por terminado. Pronto. Continuávamos aqui, a conversa está Continuava que ótima. tinha aqui, exatamente, tinha aqui, ainda queria falar mais algumas coisas, Eu mas fica para o sei, próximo, mas pronto. vamos marcar uma próxima para falar Vamos. aquilo que ficou por dizer. É Sim, pena, porque boa. realmente temos aqui o limite dos 60 minutos Sim, e podemos ser assim cortadas aqui a meio. Bem, quem quiser boa. saber mais sobre o teu trabalho pode seguir aqui no Sim. Instagram, não é? Eu vou Uhum. deixar depois na gravação do vídeo, deixo o teu perfil para as pessoas te poderem seguir. Quero-te agradecer por ter estado aqui comigo. Quero agradecer a Obrigada. todas que estiveram aqui a assistir, a todos que estiveram a assistir, pelos vossos comentários. A próxima conversa será na segunda-feira, às 9 da noite na mesma. Será com a Margarida, que nos vai falar sobre a sua experiência com 3 doenças autoimunes. Portanto, espero que isto tenha sido útil, espero que tenham gostado. Ellie, obrigada mais uma Um beijo. vez. Obrigada a todos. Obrigada a ti, Marta. Um grande beijinho e uma boa noite para todas. Tchau, tchau.